بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sejam bem-vindos. Depois de um bom tempo, a gente sem encontro, já com saudades desses encontros nossos, inshallah, para a gente poder levar de novo essa mensagem da nossa história, da história da humanidade, a história dos mensageiros, a história que faz a gente, sempre a gente fala, faz a gente entender a nossa história, entender a nossa vida e até o nosso futuro também, através da história deles, né? E, ao mesmo tempo, entendendo a história, entende o Corão, né? Em cada versículo. Na aula passada, nós vimos quanto é importante a história dos mensageiros, que faz a gente entender o Corão Sagrado, né? Lembram de alguns detalhes, eu gosto sempre de lembrar, para a gente sempre estar com isso na cabeça, essa informação na cabeça, né, das outras coisas que passaram. Os dados sobre o Sayyidina Adam, onde ele passou, onde ele viveu, os filhos que vieram, a altura dele, o tempo que ele ficou, a idade dele, o tempo que ele ficou, a forma com que ele morreu. E através da morte dele e o enterro, os anjos ensinaram a gente como a gente enterra os nossos mortos, e foi uma sunna até o fim do mundo. Assim que eles ensinaram e falaram que assim que a sunna de enterrar seus mortos até o dia do juízo final, né? E dele tiramos a lição de saber quando errar, não é problema errar, mas quando errar, saber pedir perdão. Tanto é que até os sábios perguntaram ao Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Shaitan errou do mesmo jeito, e se o Shaitan pedisse perdão, Allah iria perdoar? Ele disse sim, Allah iria perdoar ele, mas ele não vai pedir, ele está condenado, foi condenado, não vai pedir, não consegue mais, foi selado aqui, do mesmo jeito que aquela nação que foi selada, seus corações, seus ouvidos, seus olhos, também ele, então ele não vai conseguir pedir perdão. Mas Sayyidina Adam nos deu a lição, errou, mas soube pedir perdão, soube se arrepender para Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah aceitou, isso que é o mais importante, aceitou seu arrependimento. E ensinou a gente também no versículo que fala Allahumma inni zalamtu nafsi, mais ou menos assim, pedido de arrependimento, pedido de perdão para Allah subhanahu wa ta'ala, o versículo que fala esse arrependimento, e Allah aceitou, só que nos deu outra lição quando mandou ele, podia estar no paraíso sossegado, como muitos pensam, né? Mas provou para a gente que cada um tem que conquistar seu caminho, conquistar o paraíso. Fazendo o quê? Fazendo o certo, seguindo o certo, não vindo na moleza. Então ele veio, ele trabalhou, ele fez, ele adorou Allah subhanahu wa ta'ala e conquistou novamente o paraíso e conquistou o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Do Shiite nós aprendemos quantas mensagens ele trouxe, quantas leis ele trouxe para a gente. E do Idris aprendemos o mais forte ainda de qualquer atitude boa que a gente faz e as pessoas aprendem da gente, né? A gente ia ganhar recompensa nossa e daqueles que faz por essas atitudes até o dia do juízo final, né? Então ele queria viver mais por causa disso. Ele queria pedir para o anjo, o amigo dele, assim, lembram da história dele? Pedir para o anjo, o amigo dele, para poder viver mais um pouco, para conquistar mais hasanat e conquistar mais bagagem. É nisso que as pessoas devem concorrer e ter inveja de um para o outro, né? E não das coisas mundanas, como a gente pensa, né? E ele foi o primeiro a escrever com a caneta, ensinar as pessoas a escrever com a caneta. Foi o primeiro a preparar um exército para fazer a batalha, quando houve o lado do bem e o lado do mal, né? E passou o tempo e entendemos principalmente o versículo esse que me deixou feliz quando vi todo mundo entendendo esse versículo, quando falou no Corão, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, né? E levamos ele a uma posição altíssima, né? Lembram? Todo mundo ainda sabe por quê, o que significa esse versículo. Então é bom, é importante a gente prestar atenção na história dos mensageiros, e passou a história do Sayyidina Idris, da forma que ele morreu, e chegamos à história do Sayyidina Noé, né? E como é a famosa a história dele, como a famosa a vida dele, como ele fez, como ele
viveu. Sayyidina Nuh, ele é descendente direto do Idris, né? Ele foi o terceiro filho, mais ou menos, o pai do avô dele. O pai do avô dele, o Sayyidina Idris. Então e havia entre ele e o Sayyidina Adam, havia entre ele e o Sayyidina Adam 1000 anos. O Rasul sallallahu alaihi wasallam falou 10 centos, quer dizer, 1000 anos, né? Entre ele e o pai Adão, né? Sayyidina Adam, né? Então ele voltou. Lembram da história que, porque também aprendemos que quando chegou ao Nuh, a bid'ah, lembram? A bid'ah, o que é a bid'ah? Onde ela começa e onde ela termina? Aquelas pessoas sagradas, né? Que estavam lá, que adoravam, os únicos que adoravam Allah subhanahu wa ta'ala, eles eram religiosos, não eram deuses. Eles nunca alegaram e falaram que eram deuses, né? Mas as pessoas acharam que são pessoas especiais, parecia deuses, né? Então as pessoas, chegou, o Shaitan, lógico, levou eles, mudou a situação de um para outro. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Quando começa alguma coisa, inventa alguma coisa, até na mesquita, você pensa que inventou, mas poxa, eu estou lendo o Corão, estou fazendo alguma coisa. Não inventa coisas novas, porque a passo ela vai te levar a algo grave, algo que você não pode controlar depois. Você teve boa intenção para fazer alguma coisa assim, mais ou menos assim, boa, né? Daqui a pouco vai reduzir isso e vai reduzir a intenção boa e vai aumentar as atitudes nesse meio e nessa coisa que você inventou. E aos poucos vai chegar num ponto que você não tem mais controle e acaba se tornando bid'ah. E o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou o quê? Né? No final chega al bid'ah dalala significa perdição. Wa kulla dalalatin finnar. A gente se perde e vai e acaba passo a passo até chegar finnar. Bid'ah, no Islã, quando fala assim, bid'ah e inventa as coisas sobre as coisas religiosas, aí você fala assim, poxa, será que fazendo o que eu estou fazendo vai me levar para o inferno? Sim, se você inventar e aumentar e passo a passo vai aumentando, vai levar sim. Vocês viram a história dessas pessoas, eram pessoas religiosas, únicas pessoas religiosas, que adoravam Allah subhanahu wa ta'ala. No que chegou? Primeiro o Shaitan falou, coloca pedras no lugar dessas pessoas e coloca os nomes deles embaixo. Depois falou o quê? Depois de 200 anos, mais ou menos, ele falou, os pais de vocês adoravam isso, amavam isso, vocês são pão duros, né? Não pode fazer uma estátua mais bonita do que isso. Fizeram estátuas, aí se tornaram deuses mesmo. E eram pessoas sagradas, eram pessoas religiosas, né? Então, por isso a gente tem que, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, não aumente nada na religião. Segue aquilo, o lícito é claro e o ilícito é claro. Segue aquilo que está no Corão e na Sunna, só. Não inventa nada novo. E Sayyidina Nuh, um dos mensageiros de Ulil Azm. Ulil Azm, lógico, os árabes sabem o que é, os que origem árabe sabem o que é. Ulil Azm significa mensageiro e profeta. Mensageiro e profeta, aquele que são os preferidos de Allah, são 5, né? E o primeiro deles é o Sayyidina Nuh. Alguns sábios falam que é o Sayyidina Adam, né? Mas muitos falam que é o Sayyidina Nuh. Tem a mensagem e tem a profecia que divulgou por muito tempo. Primeira coisa que ele veio para as pessoas que estavam adorando aquelas pedras, né? E já tinha rei, já tinha comunidade grande, cidade grande e tudo. E primeira coisa que ele chegou, ya qawmi inni lakum nadhiru mubin an i'budu Allah wa taquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum, né? Ele começou já a divulgar, ya qawm, quer dizer, a minha nação, o povo, sigam Allah subhanahu wa ta'ala, eu sou o vosso mensageiro, eu vim para alertá-los, né? Siga-me no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala e vamos, se salva, sabe? Como todos os mensageiros, luta com tudo que podia,
todos os mensageiros, luta com tudo que pode para salvar essas pessoas do inferno, porque sabe qual o resultado, e principalmente os mensageiros, eles se enxergam longe, né? E a Qaumi, eu sou Nadhir, quer dizer, pode ser o administrador, né, que fala, quando Bushra, quando Bibashir, olha que Nadhir, outra coisa, Nadhir é advertir, eu vim para advertir vocês de um perigo que está ali logo na frente, vai atingir vocês, não é só vir, tem uma coisa legal que vai encontrar, não, estou advertindo, algo perigoso, algo grave que está esperando ali na frente, então vem comigo, saiam disso, escapam disso. Aí, lógico, no início todo o povo dele começou a ridicularizar ele, começou a ignorar, alguns andavam para não ver ele, cobria os olhos deles, eles tropeçavam e tudo, cobria os olhos deles com pano, com roupa deles, eles levantavam a roupa e cobriam a cabeça, para eles não ver ele, não suportava mais ver ele na frente, não suportava ouvir a voz dele, eles colocavam os dedos nos ouvidos, para não ouvir a voz dele, e por cima de tudo isso ainda, tinha um rei lá que falava para eles assim, ordem, não é se pedir ordem, ninguém escuta esse homem doido aí, esse maluco que está falando assim, ninguém vai escutar ele, não quero que ninguém escuta, nem fica com ele, nem fica perto dele, porque ele pode encantar, porque ele chamava até de mágico às vezes, né? Então não chega perto dele, mesmo que você não queira, ele pode conquistar, pode fazer alguma coisa contra vocês. E isso era também herança, porque os pais, naquela época, viviam 1000 anos, 1100 anos, 1200 anos, aí os pais faziam o quê? Falava antes de morrer, recomendava ao filho de 300 anos, de 400 anos, assim, cuidado, hein? A minha recomendação para você, não ouvir esse homem, se você ouvir, será amaldiçoado, não ouvir esse homem, não segue, não escuta, é retardado, ele não bate bem. O primeiro, no início assim, ele falava, implorava, até que não aguentou mais. Todos os lugares ele advertia eles, por todos os lados, no mercado, nas casas ele visitava, no trabalho, nos lugares de adoração, nos clubes deles, advertia, ninguém queria ouvir. Até que chegou a um certo ponto, ele viu que não tem mais jeito. Algumas pessoas pobres começaram a seguir ele, né? Dos mais camada pobre, dos mais pobres mesmo. Aí apareceu uma coisa estranha para os outros, que os outros era tudo camada do rei, né? E os seguidores do rei, eles perceberam essa coisa estranha. Por que só pessoas pobres que seguem ele? Porque geralmente pessoas pobres só que são religiosos, né? Aí o rei falou, vamos lá, vamos conversar com ele, vamos dar uma chance para ele, vamos ver se ele reage. E foi. Conversaram com ele, olha, nós vamos te seguir. Todo mundo vai te seguir. Você está falando que é mensageiro de Deus? Vamos te seguir. Só que com uma condição. Ele falou, qual? Eles falaram para ele assim, a nossa condição para você, para nós poder seguir você, é você expulsar todos esses pobres que estão atrás de você. Nós somos pessoas ilustres, pessoas nobres da cidade, né? Vamos seguir, vamos sentar junto com esses pobres, assim. Olha como o Islã ensina a gente. Vocês viram ali dentro, a gente sabe quem é pobre e quem é rico. É uma fila, principalmente no Hajj, né? Quem foi no Hajj viu quantos milhares e milhares de pessoas. Às vezes se você reza, a sua cabeça está aqui e os pés de um pobre, bem pobre, miserável, está perto da sua cabeça ali. Olha só a humilhação, olha a educação que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá de conviver junto às pessoas pobre com rico, né? E ali a lição, inclusive uma das missões, por isso que eu falei assim, de cada mensageiro a gente tira um exemplo, tira uma lição. E uma delas do Sayyidina Nuh, né? São várias, mas uma delas do Sayyidina Nuh é essa daí, é aprender a humildade. Ele falou para eles assim, quando falaram isso, ele falou, jamais vou fazer isso. Jamais. Quem me garante? Quem sou eu para expulsar pessoas da misericórdia de Deus? Eles já estão na misericórdia de Deus, não é comigo só. Quem sou eu para expulsar? Se vocês quiserem vir a seguir e estar junto com a gente, sejam bem-vindos. Agora expulsar essa condição, colocar, jamais. Aí eles falaram para ele, o rei falou assim na hora, ele falou para ele, já escutamos você demais, né?
Yani, já falou até demais. Chega, acabou. Demos chance para se recuperar, você não quis. Chega, acabou. Está aí o final da nossa relação. Não terá mais nenhuma chance. Agora a campanha contra você vai ser pior ainda. Aí eles foram embora. Ele falou para eles: façam o que vocês quiserem. Eu estou com Allah. Não estou preocupado com vocês, né? A outra coisa que ele falou para eles assim: "Wattaqullahu wa ati'un", né? "Yaghfir lakum min dhunubikum", né? Ele foi educado com Allah subhanahu wa ta'ala, né? Não falou para eles: Allah subhanahu wa ta'ala vai "Yaghfir lakum dhunubakum", né? Yani, perdoa todos os seus pecados. Não, ele falou "Yaghfir min dhunubikum", quer dizer, alguns dos seus pecados, alguns. Lógico, Allah perdoa tudo, iria perdoar, mas ele é educado com Allah subhanahu wa ta'ala, então ele fez a base, né? Quando fez tudo que ele podia e não podia, né? E ninguém o viu e acabou, selaram tudo que tinha entre ele e eles, né? Acabou, ele começou a fazer um relatório. Hoje, do jeito que ele falou, é como se fosse um relatório que a gente faz hoje. Você faz um trabalho, faz a sua parte, né? E chega e faz um relatório. Você sabe em quantos anos ele divulgou? Quantos anos ele ficou divulgando para fazer esse relatório? E para ter, nesses anos todos, alguns sábios falam 10 pessoas que se converteram com ele, só. E alguns sábios falam que o número máximo 80 pessoas. O máximo, né? Então, sabe quanto foi? 950 anos, divulgando, dia e noite, falando com as pessoas, em todos os cantos, em todos os lugares, e ninguém ouvia. 950 anos, com toda a paciência do mundo. E no fim ele falou: Rabbi, inni da'awtu qawmi laylan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. Quer dizer, meu Deus, ele fez um relatório e começou a falar para Allah subhanahu wa ta'ala: eu divulguei para eles, o Senhor viu, divulguei para eles tudo que eu podia, fiz tudo que eu podia. Leila no Arhara, dia e noite estava divulgando, né? Isso só aumentava o ódio deles, o jeito de fugir, cada vez mais fugir de mim, distanciar. E cada vez que eu falava para eles alguma coisa, eles colocavam os dedos nos ouvidos, assim no versículo estou falando, colocavam os dedos nos ouvidos assim para não ouvir, e colocavam as roupas deles no rosto também para não me ver, não suportava mais me ver. E mais ainda, o relatório ele fala, e eu falei, lógico, todo mundo sabe que Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que ele fez, e vê o que ele fez, e viu o que ele fez, mas ele está fazendo o relatório, está fazendo as suas obrigações, tirando isso das suas responsabilidades, né? Thumma inni da'awtuhum jihara, quer dizer assim, claro, gritando, dia e noite, né? Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, quer dizer, no segredo, assim, entre um e outro, falando assim, pessoalmente para uma pessoa, não deixando os outros ouvir, porque as pessoas tinham medo de ouvir ele. Porque se vê, o rei ia condenar, e as pessoas iam condenar também. Todo mundo tirar sarro deles, né? No fim, não teve mais jeito, aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: chega, parou, né? Mandou o anjo, né? Avisando ele, acabou. لا يؤمن منهم إلا من قد آمن. Não irá se converter mais deles, a não ser aqueles que já estão com você. E são, como eu falei, de 10, alguns sábios falam 10 e alguns sábios falam 80 pessoas. Não tem mais que isso. 950 anos divulgou para eles. Aí acabou. Larga isso e verá agora o inzar. Quando o rei e a turma dele abandonaram e largaram, o que ele falou para eles? Ele falou para eles: agora se preparem. Se preparem, porque eles também ameaçavam ele antes. Falava assim que eles, se não parar com isso, vamos matar ele.
vão judiar dele, não sei o que. Ele falou, agora pode fazer o que vocês quiserem. Pode fazer. Se for por mim, eu vou continuar a divulgar, eu vou continuar fazendo. Mas se vocês quiserem me matar, fazer qualquer coisa, pode fazer. Aí o rei falou, não, deixa ele. Um homem ignorante, ninguém está ligando mais para ele, deixa ele, vive. Ninguém vai condenar ele. Aí, Allah subhanahu wa ta'ala mandou o anjo, falou para ele, para de divulgar. Ele parou, veio a ordem da arca. Ele falou, agora verá o castigo. Pode esperar um castigo enorme. Né? Aí veio o anjo, avisou ele e falou para ele para construir. Como ele vai construir um barco enorme, ou uma arca, no caso, a arca é diferente do que o barco ou o navio. Como ele vai construir sendo que ele não sabe? Ele não é marceneiro, ele não é, né? Não tinha profissão nenhuma, não sabia, nunca viu isso antes. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, não se preocupe, né? Faça isso aos nossos olhos, a gente vai estar te acompanhando passo a passo, não esquenta a cabeça. Bem, ele começou a construir. Para vocês terem ideia, ele começou a construir, dizem que para terminar a arca levou 100 anos. 100 anos construindo. E o anjo vindo praticamente diariamente falando para ele, corta aqui, serra isso, bate um prego aqui, faça isso, faça aquilo. Fez a estrutura com ele, bem longe das pessoas, na montanha. Fez a arca. E até as pessoas passavam por ele, todo mundo passava e falava, que é isso? Está construindo a arca? Aí falaram para ele assim, Nuh, após que você foi mensageiro e profeta, agora marceneiro, estranho, mudou de profissão rápido, né? Eles tiravam sarro. Aí ele falava, tiram, zoam, falam o que vocês quiserem. Agora vocês estão zoando assim, depois a gente vai tirar sarro de vocês, a gente vai rir, vocês riem agora, depois a gente vai rir, né? Enfim, construiu, e diz que há muitos, não tinha árvore tanto para poder construir. Ele plantava a árvore, e enquanto ele estava fazendo outras coisas, crescia a árvore e fazia 100 anos. 100 anos, cresce muita coisa, né? Aí terminou de fazer a arca. Por que era arca e não era navio comum? Quem sabe? Hã? Não. Tem que ser coberta, cara. Isso, a arca, porque é navio comprido, enorme, mas tem que ser coberta por cima também. Igual submarino, né? É. Aí ele falou... foi fazendo, hoje os mosquitos estão demais, foi fazendo e veio a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, quando estiver pronta, você vai carregar nela de tudo, de todas as criaturas, duas criaturas, quer dizer, macho e fêmea, de todas as criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Lógico que ele se perguntou no seu íntimo assim, às vezes ele se perguntava, às vezes não, como é que vai juntar? Mas Allah subhanahu wa ta'ala tranquilizava ele, não esquenta a cabeça, isso é a nossa parte, né? Enfim, terminou de construir, colocou toda a estrutura que ele precisava, e antes disso ele tinha uma esposa, né? Não era virtuosa, era bem incrédula, e dela teve um filho, inclusive incrédulo, né? Não acreditava nele, o próprio filho não acreditava nele. Isso que é o mais grave, isso é o pior que existe para um mensageiro ou para uma pessoa, a sua família não acreditar em você. Só que depois Allah subhanahu wa ta'ala, muitos falam que ela subiu com ele no navio, não subiu com ele no navio, ela morreu antes, só o filho estava vivo. Aí Allah subhanahu wa ta'ala recompensou ele com uma esposa muito mais virtuosa, que acreditava, e teve outros filhos dela. Quando ele terminou, ele ficou esperando a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele assim, عندما يفور التنور, né? Muitos falaram que quando a água nasce dá, né, fontes, que seria isso o significado. Mas não, a maioria falaram o tanur mesmo. Todo mundo sabe, o tanur no Oriente Médio é o forno que faz pão, né?
o khubz. O tanur, acho que em todos os países árabes existe tanur, é para baixo da terra, ele fica assim, é preparado para isso, para fazer, joga a lenha e as coisas por baixo e faz o pão em volta. Ele falou, quando nasce água, quando sai fonte de água do tanur, saiba que chegou a hora de subir todo mundo na água. Esse é o sinal. Aí, um dia ele estava andando assim, na cidade, a arca bem longe, a arca, como eu falei, na montanha, longe das pessoas. De repente ele viu, né, pessoas comentando, ele foi lá, olhou, estava lá fervendo a água, saindo a água do tanur, né, de onde faz o pão. Fonte nascendo água. Aí ele correu, ele viu que é o sinal. Correu e subiu lá. Quando ele chegou para preparar a arca, subhanallah, ele viu uma visão fantástica. Todos os animais estavam em volta da arca. Todas as criaturas. Tudo casal, assim, um do lado do outro, esperando a ordem. Nenhum entrou, tudo estava esperando a ordem. A arca, antes de passar para a gente falar os números da arca, viu? Números da arca. O comprimento dela era 60 zirá. 60 zirá da medida de Sayyidina Adam. Não, desculpe. 50 a largura dela. O comprimento dela é 300 zirá. 300 zirá diz que do nosso pai Adam. Zirá a medida do nosso pai Adam. Quantos metros Sayyidina Adam tinha? 60. Então imagina o braço dele quanto que era. Era 300 da medida do Sayyidina Adam, né? E alguns sábios dizem que mais ou menos mediu essa arca mais ou menos 1000 metros, quer dizer, 1 quilômetro, né? O comprimento dela. 1 quilômetro, e a largura, como eu falei, é 50, e a altura para cima, 30 dirá do Sayyidina Adam, né? E ela tinha dos dois lados 3 portas e 3 andares, ela é formada de 3 andares. E para cada andar tinha uma porta, uma em cima da outra. Vem uma em cima da outra, essas portas. Aí começou todo mundo, né, correr já, cada um sabe por que porta que vai entrar. Já foram entrar os bichos e as criaturas que estavam lá esperando entrar, foram entrando dentro da arca, cada um cuidando do seu lugar, né? Aí de repente, quando eles subiram, e todos que estavam com ele, os que seguiram ele e a sua família, subiram na arca. Quando todo mundo estava dentro da arca, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala deu ordem para o céu abrir as torneiras. E para a terra, abrir as fontes de baixo. Ninguém sabia de onde que vinha a água, né? Diz que a água subiu tão rápido nas montanhas que não deu nem tempo, quase que não deu tempo dele falar com o filho dele, que era incrédulo. Aí ele gritou para o filho dele, vem com a gente. Ele falou, não esquenta a cabeça comigo, eu vou até uma montanha alta e vou me refugiar da água. Ele falou, hoje não há mais refúgio, isso é a ordem de Allah, não tem mais refúgio, ninguém vai escapar, vem com a gente. Aí enquanto ele estava falando com ele, veio uma onda e separou ele do pai. Na hora ele implorou para Allah subhanahu wa ta'ala. Implorou para Allah subhanahu wa ta'ala, falou, Ya Rab, né? O Senhor, wa'adtani, quer dizer, o Senhor prometeu, e a sua promessa é verdadeira, né? O Senhor prometeu que irá salvar a minha família. Ele da minha família. Ele falou, não. Innahu amalun ghayru salih. Quer dizer, é um ato mal feito. Esquece, ele não é da sua família. Isso comprova para a gente também que o nosso parentesco um com o outro, um irmão de fé é muito mais importante que um irmão de sangue. Um irmão de fé é muito mais importante, muito mais próximo e parente do que irmão de sangue. Por isso que a gente tem que cuidar bem dos nossos irmãos em união, principalmente nessas épocas, nessa situação que a gente está. Se a gente não tiver essa união, a gente está perdido. Porque essa onda de revoluções e de problemas que está tendo, principalmente no Oriente Médio, e está nos levando junto, porque aqui a gente briga só por opinião, né? Se um falar a opinião, o outro não gosta, é ditador de cabeça.
Cada um de nós de dor de cabeça. Se você falar para ele, não, eu acho que o que esse grupo fez está errado, ixi, você comprou briga. Você tem que concordar. E concordar com quem? Allahu A'lam. Quantos e quantos. Por isso tem que ter uma opinião, temos que seguir o Islã, porque o Islã nos guia ao caminho certo. O caminho certo que nos guia. Não tem, se você seguir o Islã, não se desvia. E não terá conflitos, não terá problemas com ninguém. Tá? Então, depois que todo mundo subiu na arca, né, e viram essa cena de ele se afastar do filho, né, com aquela onda gigante, ele aceitou e falou, ele pediu istighfar para Allah subhanahu wa ta'ala, pediu perdão para ele mesmo, né, por ele ter pedido algo que pode ter desagradado a Allah subhanahu wa ta'ala com ele. Ele pediu perdão para Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran, salam. Aí foi, e a arca ficou rodando. Diz que as ondas feitas montanhas que balançava a arca. Mas tudo é fechado, eles não via nada, não estava. Algumas histórias falam que ficaram 6 meses na água. Eles tinham preparo, eles tinham carregado bastante coisa dentro da arca para aguentar muito tempo, né? Depois de 6 meses, eu vou correr um pouco assim para a gente não demorar. Depois de 6 meses que ficaram, ele sentiu que a água abaixou um pouco. Parece que assim que não tem mais barulho, essas coisas. Aqui que ele fez? Ele pegou a pomba de pássaro, né? Branca, e soltou ela para fora. Ela foi. Demorou um pouco, voltou. Ele falou, ainda não abaixou a água. Mais uma vez, 2, 3 vezes de tentativa, depois quando ela voltou com um galho de oliveira na mão. Por isso que a pomba branca e galho de oliveira sempre símbolo de paz, essas coisas. Por isso que foi por causa disso que inventaram o símbolo de paz dela, né? Aí, logo depois, 1 dia, 2 dias depois, ele mandou ela de novo, ela voltou com lama nos pés. Aí ele percebeu que a água baixou de vez. Primeiro a oliveira na árvore, né? Ainda tem água, ela não baixou. Aí ele percebeu que realmente ele começou a preparar já para... Aí veio a ordem para a arca para parar em cima de uma montanha chamada Judi. Allahu Alam. E alguns sábios dizem que hoje encontraram a arca dele, está na Turquia, numa montanha na Turquia, que está rachada no meio, inclusive. Mas Allah subhanahu wa ta'ala falou que vai ficar quer dizer, vai ficar um sinal, um milagre ali para que os sábios vejam. Ela não se destruiu, não vê quantos mil anos que passaram e está lá, só rachou no meio. Quando parou, rachou. Quando parou, rachou. Não que apodreceu com o tempo. E foi o que todas as criaturas da arca desceram, né? E inclusive os humanos, e habitaram a terra. Allah Alam, se foi naquela região ou um pouco mais, eles se espalharam mais, inclusive ele também, né? E dizem que ele viveu 350 anos depois disso. Subhanallah. 350 anos depois que a arca parou, né? Ele e os filhos. Alguns falaram, e continuou divulgando tudo, mas começou a recriação da terra, essas coisas. Por isso que dizem que ele é o segundo Adam. Ele é o Adam, né? Nosso pai, segundo que foi de novo. E alguns falaram que teve outra vida em outros lugares, mas não. Porque até então, até ele, não tinha ainda vida em outros lugares. A vida era só ali no Oriente, né? Ali, só naqueles países ali, Jerusalém, Síria, Iraque, ali, até Turquia, mais ou menos só. Fora isso, não tinha ainda vida, não tinha gente que espalhou para outros lugares, antes dele mesmo, né? E depois desses enchentes, desses dilúvios que aconteceu, não sobrou mais ninguém. E Allah subhanahu wa ta'ala não deixou ninguém sobreviver disso daí, né? Ficaram lá, e os 3 filhos dele, os únicos que tiveram filhos e herdeiros. A história assim, dele é assim, interessante porque recomeçou, a gente vê como é que começou tudo de novo, né? Se espalhou. Dos filhos dele, o que nós somos descendentes, principalmente os árabes, Sam, né? Que é o moreno, mais ou menos, com cabelo preto,
que seriam os árabes, né? Que nasceram dele. E ele dizem que ele morreu e foi enterrado ou em Meca, algumas histórias falam em Meca, e outras histórias falam que no Vale do Bekaa, no Líbano, né? Tem lugar específico, eu sou de lá, eu sei assim, tem um lugar específico lá, uma montanha que falam que ali é o túmulo do Sayyidina Nuh, né? Mas não tem assim muita confirmação pela história que foi ali mesmo. Por isso, como falei, 3 filhos, também dos filhos veio a raça africana, né? E outro dos filhos veio a raça europeia, essas coisas. Os mais brancos e loiros, assim, veio do outro filho. E habitaram e começaram de novo, lógico. Até Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, para o Sayyidina Nuh, falou, virá também da sua nação ainda gente incrédula, não pensa que acabou, limpou aqueles, não vai vir agora outros. E olha hoje quanto tem, né? Olha quanto que nós temos hoje de incrédulos, de pessoas que, Allahu Akbar, né? Por isso, gente, vamos a história de Sayyidina Nuh, como falei, é recomeço, né? Como se fosse recomeço, como se fosse... Se a gente olhar, parece que antes dele vivemos muitos e muitos anos. Mas não, foi muito poucos anos e assim, ele viveu 350 anos, voltando, estabelecendo assim, a divulgação, ensinando os filhos, ensinando os descendentes assim, para poder continuar aquela mensagem dele, aquela fé dele que ele tinha, né? Mas infelizmente Allah subhanahu wa ta'ala já deixou alertado para ele que vai vir deles ainda descendentes incrédulos, descendentes que vão pior talvez do que aqueles que vieram antes, né? Depois de Sayyidina Nuh, né, veio um mensageiro que lógico, depois de milhares de anos, eles contam, a contagem deles muito tempo, muitos anos assim, entre um e outro. É coisa de 500, 600 anos entre um e outro. Como eu falei, essa coisa de bid'ah, né? Que aumenta, começa uma coisa errada e vai aumentando até chegar a algo grave, E só vem um mensageiro quando a coisa já está bem grave assim na sociedade. Vem para alertar, vem para salvar, para tirar eles desse desvio. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos tira desse desvio que a nossa nação lá está, né? Dessa situação que praticamente todos os muçulmanos estão. E na próxima, inshallah, a gente vai falar sobre esse mensageiro que virá depois que veio depois de Sayyidina Nuh, né? E também marcou a sua época, marcou a sua história. E dele vamos tirar também outros exemplos, como tiramos o exemplo de Sayyidina Nuh, da forma do perdão, inshallah.